Graças a Deus. Olá a todos. Que a paz esteja com todos. Amém? Coloca a mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração contigo. Deus maravilhoso e fiel, nós estamos aqui mais uma vez te entregando nosso culto de ação de graças e reconhecendo toda a tua bondade, toda a tua gentileza e cuidado. Estamos aqui porque precisamos da revelação da tua palavra ao nosso espírito. Precisamos ser esclarecidos para que o Senhor se agrade, para que o teu bem seja estendido diante dos nossos passos. Desde já, nós repreendemos toda a ação maligna e louvamos o teu nome pela tua palavra em nome de Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 35 ao 39. Hebreus, capítulo 10, versículo 35 ao 39. Eu vou ler para vocês. Diz assim a minha tradução: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque tem uma grande recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco de tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não tenho prazer na alma. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Você é da fé? Você é cristão? Há como ser cristão sem ser da fé? Porque fé, a Bíblia vai deixar bem claro isso, é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você crê. E crer, ele não é apenas uma confissão. Crer é um posicionamento. Eu lembro de um dia, há muitos anos atrás, não lembro um contexto de que eu estava passando. Eu só sei que era uma luta, algumas dificuldades muito grandes e algo envolvia a família. E numa madrugada, eu orando, fui ler a palavra de Deus e nesses versículos Deus falou muito forte comigo sobre perseverança. Como em várias vezes eu não encontrava saída aos meus olhos, eu aprendi que eu poderia fechar os meus olhos e com os olhos da fé contemplar toda a promessa que Deus já havia feito para mim. Porque Deus, Ele mostra a promessa, mas Deus não mostra a caminhada para se chegar até a promessa. Por isso eu preciso continuar orando, próximo a Ele. E como diz no Salmo 91, no seu esconderijo, eu estou protegido. De alguma forma, eu não esqueci desses versículos. Volta e meia, eles estão ali me renovando, me dando a direção. Porque volta e meia, a pressão que se vai, ela volta mais uma vez para a rotina. Os acontecimentos, eles vêm. E a mesma voz que foi carimbada dentro do meu peito, é a mesma voz que ecoa aos meus ouvidos dizendo, não desista. E é a mesma coisa que eu quero compartilhar com você. Não desista. Não desista. Hoje nós vivemos em um mundo de muitas desistências. Tem gente que desiste da vida e se mata. Tem gente que desiste da família. Tem gente que desiste do casamento. Tem gente que desiste dos pais. Tem gente que desiste da faculdade. Tem gente que desiste dos sonhos. Desiste da casa própria, desiste do carro. Tem gente que desiste do ministério. Tem gente que desiste por um monte de razões. E às vezes essa situação que está lá fora da igreja vem para dentro da igreja.
E tem gente que mesmo vindo para a igreja, mesmo frequentando os cultos, depois de um culto às vezes maravilhoso, depois de uma vigília, no fundo essa pessoa já desistiu. Por exemplo, pastor, desde que entrei nessa igreja, eu já estou orando para ser cheio do Espírito Santo, já tantas vezes, eu estou há 20 anos pedindo para Deus, por isso ou por aquilo, e pedindo para ser batizado no Espírito Santo, e quer saber de uma coisa? Jesus quer batizar, batiza, não quer batizar, não batiza, quer salvar, salva, não quer salvar, não salva. Olha o linguajar, olha o comportamento. Pastor, eu estou 30 anos orando para casar já, fulano entrou agora, já casou, aquela outra entrou lá, olha o perfil, aquilo ali, olha o perfil, pastor, já casou, ali era tão feio, pastor, que quando nasceu, o médico entregou para a mãe e não falou, olha, meus parabéns, disse, desculpa. Gente, pelo amor de Deus, pare de ser invejoso. Quer saber, pastor, fulana, ciclana, todo mundo já tem casa, todo mundo já tem carro e tudo mais, e a minha vida parece que não vai para frente. Tem gente que desiste porque está velho. Pastor, eu já fiz a minha história, agora vou esperar a minha aposentadoria. O camarada está com 40 anos. Eu já vi jovens, sem brincadeira, de 16 anos, olhar na frente de outras pessoas e confessar assim, eu não vejo a hora de me aposentar. Nem começou a trabalhar ainda, ou nem começou a trabalhar direito. Olha, gente, que absurdo isso. Na Bíblia não diz a palavra aposentadoria, a Bíblia fala sobre renovo. Se você acha que você vai se aposentar para não fazer nada, prepare-se para entrar em depressão, porque nós não fomos feitos para isso. E a vida, ela não traz respostas positivas desse jeito. É de luta em luta, vitória em vitória, é de perseverança. Esses tempos atrás eu fui correr uma piazada, uma meninada da igreja, tudo novo, 14, 16, 20 anos. Não conseguiram correr, era uma reclamação em cima da outra, paravam no meio do caminho, brincavam falando que não adianta, aqui, estou muito cansado e coisa e tal. Depois de um tempo eu fui correr com o pastor Jurandir. Hoje ele está com 75 anos. Na época ele estava com, se não me engano, 69. Ele correu 2 quilômetros, no mesmo pique que eu. Ele estava de sapato social, calça branca social e camisa azulzinha xadrez. Correu 2 quilômetros sem parar, aí olhou para mim e falou, pastor, vamos parar um pouco. 69 anos, e a piazada sem conseguir. Eu quero dizer para você que ele chegou até essa idade, agora ele está com 75 anos, porque ele tem um princípio dentro dele que faz ele vencer, é não desistir. Tem gente que desiste porque aos seus olhos foi negligenciado na igreja, pastor passou do meu lado e não me viu, ou não me cumprimentou, enfim, e fica fazendo birrinha. Aí os pastores que são muito ocupados, têm que ficar aí atrás de um monte de gente manhosa, por falta de maturidade. Olha, há alguns anos, já há bastante tempo, um dos meus filhos, ele se machucou. Não foi corte, foi nada, mas se machucou. Como ele estava chorando muito, a gente achou prudente levar ele no ambulatório do hospital. Quando ele foi atendido, ele gritava, ele chorava, ele pegava na minha mão e falava, pai, me ajuda, por favor, me ajuda. E o médico apertando ali e vendo o que era e coisa e tal. Mas ele chorava, ele dizia, eu não aguento. E o médico o examinou, não precisou cirurgia, não precisou nada. Só deu medicamento, fez a limpeza ali, foi tranquilo. Aí, posteriormente, eu tive uma pedra no rim. Ela me fez vomitar algumas vezes de dor. Eu lembro que a minha pressão foi lá no alto e não tem posição que alivie. Na época eu não tinha plano de saúde e eu fiquei na maca em um corredor, uma região metropolitana, 3 dias ali. E eu pensei, pelo amor de Deus, já que eu estou aqui envergado, desse jeito morrendo de dor, morfina para mim não adianta, buscopan composto na veia adianta,
mas eu estava daquele jeito torto, e quando está passando o efeito do remédio, a dor é terrível. E depois que passa, depois que está indo no efeito do remédio, você está dolorido. Mas eu decidi a melhorar a vida de pessoas. E eu desci daquela maca e eu comecei a orar por pessoas. Comecei a orar por pessoas, falar de Jesus, e eu vi milagre acontecer ali. O que eu quero dizer com isso? O meu filho deveria ter uns 6 anos na época, chorando por um machucadinho. E eu naquela situação, falando de Jesus, sabe por quê? Porque o meu filho, ele era um menino. Eu não estava gritando, eu não estava fazendo escândalo. Mas eu sou um homem. E você o que é? Quando vem a luta, você aguenta ou você esperneia e desiste? Tem gente que desiste por qualquer coisa. Pastor, estou sofrendo. Você está onde? Está na Síria? Pastor, eu não aguento mais. O ministério está pesado. Você está na Venezuela? Está sofrendo perseguição nazista? Não tem alguém falando de mim. Pelo amor de Deus, meu irmão. Deus está te dando tudo o que você precisa todos os dias. Ele te sustenta. Eu não passo um dia sem pensar em como vai ser a catedral que nós estamos construindo para Deus. É verdade. Não passo um dia. Eu ligo para cá, entro em contato lá, falo com o engenheiro aqui, falo com o outro lá e tudo mais. Eu penso em agilizar cada coisa, mas tem gente que desiste porque é muito difícil. Eu penso em depois deixar um legado sempre, um quartel-general do reino de Deus, um lugar que nós vamos concentrar estudos, vamos formar missionários e mandar para o mundo. Nós vamos ensinar a recuperar casamentos ali, nós vamos ensinar crianças, nós vamos ali ensinar a levantar pastores, nós vamos estender o reino de Deus com grande qualidade, e para isso tem que ter fé. Boa parte de cristãos, de crentes, quer tudo pronto, quer tudo resolvido. Venha o teu reino, seja feita a minha vontade. Mas o cenário está sendo montado para grandes coisas. A guerra, ela sempre cerca o surgimento de um milagre. Olhe os nossos irmãos, onde o furacão levou grande parte da cidade, uma cidade da África, esses tempos atrás. Há um vídeo que eu estava assistindo deles louvando a Deus e pulando, sem templo para louvar a Deus, porque essa é a igreja. Sabe por quê? Porque eles não desistiram. Agora tem gente que desiste à toa, por qualquer problema desanima, por qualquer problema sai da igreja, por qualquer tosse, qualquer situação de saúde, já diz que não adianta mais e tudo mais, por qualquer crise no casamento, já quer desistir. Uma vez eu vi uma charge de um jovem chegando para um senhor de idade e falou: vô, qual que é o segredo de vocês estarem tanto tempo casados assim? Ele falou: olha, eu vim de uma época em que quando as coisas quebravam, a gente não jogava fora e comprava outro, a gente tinha que consertar. Casamento tem que se fazer manutenção. É verdade, é verdade. Agora tem gente que desiste por qualquer forma. Pasme vocês, houve uma determinada igreja, grande, um templo grande, que, pasme vocês, a igreja estava sendo suprida em tudo por uma fase, e o pastor colocou na porta das igrejas, dos banheiros, um diácono, e quando alguém entrava no banheiro, o diácono entregava um rolo de papel higiênico. Foi só uma experiência curta. Você acredita que saiu algumas pessoas da igreja por conta disso? Que fé de papel é essa, para não dizer outra coisa? Há pessoas que só estão esperando um motivo para desistir, e às vezes os motivos são os mais ridículos. Uma vez, assistindo a São Silvestre, aquela corrida de São Silvestre, um homem que teve um AVC, corria tudo torto, e um repórter da Globo chegou próximo dele e perguntou:
O senhor corre todo ano? E ele tudo tortinho assim, correndo. Sim, todo ano. Por que o senhor corre todo ano, se o senhor chega por último? Ele olha para aquele repórter e ele diz: eu? Chegar por último? O último é quem tem 2 pernas boas e não corre. Não desista! Brasil em crise, seja o que for em crise, não desista! Watchman Nee é uma das referências dos livros que eu tenho maior apreço. E ele era um homem que estava morrendo de tuberculose. Ele morreu esquartejado em 1972 pelo sistema comunista de Mao Tse Tung. Mas ele estava morrendo alguns anos antes de tuberculose. Não tinha mais o que fazer. Então, na sua biografia, ele começou a confessar: eu não aceito isso na minha saúde. Eu sirvo o Deus Todo-Poderoso, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu repreendo toda obra maligna, eu tenho que continuar nesta missão. E ele começou a repreender. E ele levantou da cama, sentou-se na cama, ele começou a sentado marchar com os pés, ele se colocou em pé e continuou marchando, repreendendo, e pasme vocês, ele foi curado. E foi aí que ele escreveu uma das maiores referências dessa área, que eu considero, que é o Homem Espiritual 1, o Homem Espiritual 2 e o Homem Espiritual 3. O melhor livro que se fala sobre corpo, alma e espírito. Por quê? Porque nós somos daqueles que perseveram para a conservação da alma. Perseveram para a conservação da alma. É verdade. Eu penso muito, cada vez que uma crise se apresenta, em como nós vamos resolver, como nós vamos resistir, mas nunca em desistir. Escuta, olha o que estou falando. Não empurra o teu marido para outra, desistindo do teu casamento. Não empurre a tua esposa para outro, desistindo no teu casamento. O amor, ele é construído por detalhes. O sufocamento do amor, da mesma forma, por detalhes. Não empurre os teus filhos para as drogas ou para outros. Não faça isso, porque Hebreus 10 vai dizer que nós somos dos que não desistem, nós somos da fé, somos da fé. Eu tive um aluno de teologia, Marcelo Cachuba, o nome dele. Ele foi um morador de rua, por anos. Morador de rua é uma expressão, naturalmente, como diz lá o rapaz, ninguém mora na rua, né? Se ficar na rua o carro pega. Mas ele ficou como andarilho por anos. Foi resgatado por uma casa terapêutica e foi parar num instituto de teologia. Rapaz, era andarilho. Ele se formou no instituto teológico, ele estava trabalhando numa loja de carros, casou, tem uma família formada e constantemente me manda mensagens de incentivo. Congrega na igreja, sempre melhorando a vida de pessoas por onde ele passa. E você que tem família, tem tudo pronto, desistindo? Basta você perseverar. A vitória vem para quem persevera até o fim. Isso é bíblico. Deus se agrada de quem persevera. Se você continuar no ritmo de fé, eu garanto que a sua vitória chega. Não perca a tua bênção. Você lembra de Esaú? O irmão de Jacó? Depois de uma caça, ele passou a manhã caçando. Quando ele chega à tarde em casa, ele diz para Jacó: eu estou morrendo de fome. É um exagero isso. Ele não estava morrendo, ele estava com fome. Ele trocou em seguida a bênção da primogenitura que o pai daria por um prato de lentilhas. Quem não valoriza, perde para quem valoriza. Então, meu irmão, se esperte. Nós não somos daqueles que retrocedem
dos que recuam, dos que voltam. Nós somos da fé para a conservação da alma. Você não afundou ainda, não pare de nadar. Você já ouviu falar sobre legiões romanas? Eu gosto muito de estudar a história. Eles ficavam às vezes longe por 7 anos. Quando eles saíam para a guerra, o capacete deles, a pluma, era vermelhinho, bem bonito. O escudo brilhava, a espada refletia, a caneleira deles era novinha. Mas depois, quando eles voltavam de 7 anos da batalha, uns sem um olho, outros sem um braço, com cicatrizes, magoados por companheiros que tombaram no campo de batalha. Aí o capitão fazia eles esperarem pelo lado de fora da cidade. E ele ia sozinho até César. Quando ele chegava ali, ele dizia: Ave César, conquistamos o mundo. Aí César dava uniformes novinhos para todos aqueles soldados que estavam caolhos, mancos, magoados. E mandava tocar a trombeta e chamava-os para dentro da cidade. E a cidade estava toda organizada. Então eles entravam marchando com aquelas trombetas. Aí a família que não via eles há 7 anos, os enxergavam como heróis. Esqueciam então as dores, eles esqueciam as cicatrizes, porque agora todo o povo os chamava de heróis. Vai ter um dia, meu irmão, em que eu e você vamos chegar no céu. E como está escrito em Apocalipse, irão perguntar: quem são esses daí que estão de vestimentas brancas chegando? E alguém vai dizer, como o anjo respondeu para João: são os que venceram a grande tribulação. Você vai chegar no céu. Luta, cicatrizes, vida difícil, mas uma trombeta vai soar. E você vai ouvir uma voz que vai falar assim: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que eu vos tenho preparado. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Você já viu uma maratona como que ela é? Em certa altura, eles na corrida, naquelas ruas, eles começam a colocar copos com água. Nós somos assim também. Ai, eu não estou aguentando mais. Nós precisamos aprender sempre a nos renovar. Lá no céu, quem vai chegar é quem não desistiu. Não é o manhoso, não. Não é aquele que quer ganhar as coisas de Deus por birra. Você não ganha nada de Deus no dó, mas é posicionamento de fé. Não é chegar em primeiro, não, que às vezes acaba transpassando outras pessoas. É quem não desiste que chega. Renove, faça de um jeito novo. Você precisa mudar. No meio do caminho talvez você precisa beber água. Olhe de um ângulo de um campeão. Olhe de um ângulo de quem já venceu. Escute histórias de quem já venceu. Seja consciente até o dia da colheita. Uma vez eu vi uma reportagem, eu nunca me esqueço disso, de um boxeador, e perguntaram para ele o que é um vencedor na sua referência. Então ele diz: vencedor? Bem, é aquele que está com o olho roxo e diz: só mais um round. Meu irmão, você é filho de Deus e Ele não se agrada de quem desiste. Já parou para pensar que Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes? Já parou para pensar no tipo de posicionamento em que você está tomando? É hora de mudanças que edificam. Pensou em desistir? Na verdade, você precisa de uma armadura nova. Quer renovar a sua visão? Venha se apresentar no altar de Deus, como por várias vezes Paulo vinha. Se apresente no altar de Deus. Quando Jesus precisava de renovo, ele orava. E a Bíblia diz que o anjo veio o servir e o consolar. Não desista. Hoje você fará um pacto com a sua alma, porque há tempo de resistir e tempo de avançar. Eu não sei qual o tempo que você tem passado, mas você é um privilegiado por ter pelo que lutar. Então, meu irmão, renove o teu ângulo. Olhe para a palavra de Deus, caminhe motivado, porque as tempestades passam,
mas o lugar mais seguro ainda é dentro da arca. A tempestade passa, mas o lugar ainda mais seguro é dentro do barco com Jesus, porque isso é sinal e garantia de que iremos chegar na outra margem com Ele, sãos e salvos. Põe a mão no teu coração. E eu não sei qual era o motivo da tua dor, frustração, vontade de fugir dos compromissos, mas era a linha de pensamento que Satanás estava tentando semear na sua mente. Hoje o Espírito Santo resgata você do recôndito, do escondido no interior daquele quarto escuro em que você estava tentando ficar. E o Espírito Santo, ele ilumina com a palavra dele naquele quarto, para que você levante e vá vencer, porque você nasceu para isso. Você é filho de Deus, nasceu para cuidar do teu casamento, da tua família, nasceu para cuidar do teu ministério, para cuidar de pessoas, para melhorar a vida de alguém. E você nasceu não para conhecer o inferno, mas nasceu para morar no céu com Jesus. Põe a mão no teu peito. Santo Deus, eu não sei qual é a realidade em que essa pessoa tem passado, mas de uma coisa eu sei: o Senhor colocou anjos do lado desta pessoa, para que ela não estivesse sozinha. E ainda mais, o Senhor mora dentro dessa pessoa. Ó Espírito Santo, Pai, seja qual for a luta que esta pessoa tem como desafio, amplie a visão, faz olhar lá na frente, da sabedoria, faz essa pessoa confessar a sua fé, faz essa pessoa declarar a sua fé, faz essa pessoa, meu Deus, bradar a vitória como um grande soldado do Senhor. Renova a armadura deste soldado, meu Deus, porque a glória está próximo, o louvor, meu Deus, é presente. Então renova esse teu soldado, meu Deus, para a tua glória. Nós colocamos por terra toda a resistência, toda a opressão, e ligamos ao céu, meu Deus, a gratidão ao teu nome, em nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Estenda a sua mão para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, e a mais pura e doce comunhão com o Espírito de Deus esteja sobre todos, e todos digam amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.